Começando mais um episódio da Mentoria Corretor 20K. Para quem ainda não me conhece, eu sou Diego Camargo e sim, eu ajudo corretores de imóveis a faturar pelo menos R$20 mil todo santo mês. Grifa-se pelo menos R$20 mil. Mas essa dinâmica de quinta, hoje sexta, ela é feita para que a gente possa tratar sobre qualquer contexto ou tema relacionado a vendas no mercado imobiliário. Então, qualquer assunto relacionado a vendas no mercado imobiliário a gente pode tratar nesse nosso encontro aí de quinta, hoje excepcionalmente de sexta. Hoje a gente vai voltar com essa dinâmica de ter um colega aqui trazendo dúvidas reais aí do seu dia a dia para enriquecer a nossa trajetória de conteúdo. Combinado? A gente tem um convidado especial aí para dividir a tela com a gente. Eu só vou puxá-lo aqui também nas outras plataformas do Facebook e no YouTube. Deixa eu abrir aqui. Tá certo? É um colega corretor de imóveis. Eu pedi até que ele explique um pouco melhor, logo no começo, o seu contexto de aproximação com essa atividade profissional, né, da corretagem imobiliária. Mas ele tem algumas conexões aí com o nosso dia a dia, ele tem participado de algumas oportunidades em alguns projetos, algumas estratégias que a gente está atuando. Então a Mariana recomendou e Mariana recomendando tá mais do que recomendado. Recomendação da Mariana é ordem. Viva a produtora! Bota coraçãozinho aí que eu já vou chamar o meu amigo Walter para dividir a tela comigo aqui no Facebook e no YouTube. E na sequência aqui também no Instagram. Deixa eu convidar o Walter aqui. Aí, Walter se conectou. Walter, oficialmente agora e conseguindo te ouvir. Obrigado. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Então, a minha entrada no mercado imobiliário é um negócio interessante, porque inicialmente eu pensava no mercado imobiliário como alguma coisinha para fazer pós-aposentadoria. Já sou professor há 28 anos, então já estou assim 100% da reta final e acabei mergulhando nesse universo magnífico que é o mercado imobiliário, que vinha como leigo, você tem aquela visão, né, mudei para uma cidade do interior chamada Silva Geber, pequenininha, Mogi Guaçu do lado, daquele cara que faz ali o intermédio de uma venda, né? E aí eu comecei a conhecer os empreendimentos, tal, isso em 2019. E tive a grata surpresa de ser convidado por uma imobiliária de Campinas para fazer venda de um produto Guerini. E aí eu vi que esse mundo ele era muito mais gigante do que aquilo que eu imaginava para ele. E estou muito feliz com isso. Show de bola. Obrigado pelo seu depoimento aí já espontâneo a respeito da sua entrada. Então, professor, há 28 anos, continua lecionando, Walter, ou já interrompeu essa primeira atividade? Nesse momento agora eu ainda estou na ativa, porque como ficou home office, eu ia pegar os meus 2 últimos anos, por eu ser funcionário efetivo, eu tenho direito a ficar afastado esperando só a aposentadoria. Mas aí ficou home office, então ficou uma coisa muito mais leve de se fazer, eu ainda atuo, né? Parte do dia, pequena parte do dia, estou me reinventando na questão imobiliária. Show de bola. Deixa eu só te pedir uma gentileza aqui, eu já vi que a produtora comentou. Se você puder ficar de frente para o celular, Walter, eu acho que é melhor a gente priorizar aqui o Instagram, que geralmente é onde o pessoal se conecta mais. Aí agradeço, nem que você fique aqui de perfil. Aliás, tanto o perfil como de frente tá bem enquadrado aqui. Parabéns aí, viu? Foi fácil e surtiu efeito. Tá dando um eco. Eu não sei se você puder, de repente, abaixar o som, Walter, do computador. O pessoal tá com eco ou é só para mim? Deixa o pessoal confirmar aqui, sempre tem um delay. Para mim já melhorou. Opa, show de bola. Eu escuto um pouquinho, mas tá baixo, dá suficiente para a gente tocar. Então você continuou nativa enquanto professor, começou a flertar e já atuar no mercado imobiliário. Conheceu através de uma imobiliária de Campinas, a Guerini Planejamentos, que aí efetivamente nos conecta. Mas só ainda para não perder o link, você seleciona o que, Walter? Qual matéria? Para que... Durante a minha vida eu sempre trabalhei com história, sociologia e filosofia, né? Eu fui fazendo o contrário, eu trabalhava com faculdade, trabalhava com cursinho e com o Estado. E eu fui reduzindo isso, fui ficando cansado do trabalho, da inoperância do trabalho. E uma das coisas que me deixou muito feliz foi descobrir que eu posso ir mais além sempre no mercado imobiliário, né?
O que eu já aprendi nesses últimos 2 anos e meio, para mim foi, para as pessoas como eu, que já têm meio século de vida, foi uma fonte da juventude. Sabe, aquela Olha coisa, que eu preciso aprender mais, eu preciso me dedicar mais. Me tirou do comodismo que eu já tinha. Aquela situação cômoda, eu sou professor, vou aposentar, vou ser o professor aposentado. Então me tirou disso, isso me deixa muito feliz. Que bacana. Show de bola, Wagner. Walter, obrigado pelo teu depoimento aí. O espetáculo, aliás, não é incomum, tá? Muitas pessoas que tiveram longevidade em determinada atividade profissional, ou se aproximando da aposentadoria, ou por inquietude, alguma outra situação, acabam migrando para o mercado imobiliário através da corretagem imobiliária. Eu vou abaixar eu aqui um pouquinho, que continua um pouquinho de eco para mim, Walter. Vamos ver se melhora eu abaixando aqui. Se você puder abaixar mais um pouquinho, eu te agradeço. Que para mim tá realmente dando um eco. Até alguém comentou aqui que tá com eco, mas dá para tocar. Não é isso que vai nos parar, Walter. Fique registrado aí publicamente. Mas show de bola, está melhor ainda. Isso não é incomum, tá, Walter? Muitas pessoas, ou flertando com a aposentadoria, no desfecho ali de uma atividade profissional, começam a olhar o mercado imobiliário através da corretagem imobiliária, que eu particularmente já anunciei isso, já deixei registrado, eu acho um dos melhores caminhos para você começar a vivenciar o mercado em si. Porque é uma atividade absolutamente nobre, digna, por N motivos, com grande potencial de retorno financeiro e que te dá uma sensibilidade muito interessante em relação ao mercado. Então, mesmo que você queira flertar ou evoluir ou continuar aumentando a sua atuação no mercado, começando, por exemplo, a construir, a investir, a corretagem imobiliária é uma atividade que vai te dar esse lastro de sensibilidade. Você vai saber o que é que vende, onde é que vende, a que preço vende, se é que vende, como vende. Ou seja, você vai ter uma fonte aí de aprendizado riquíssima para qualquer segmento que eventualmente você venha a dar aqui no mercado. Mas se ficar em corretor, eu acho que vai estar escolhendo uma profissão maravilhosa. E eu sou um grande testemunho, porque eu sou engenheiro civil de formação, atuei em diferentes posições ao longo da minha trajetória profissional, e já para 4 ou 5 anos eu vivo única e exclusivamente de vendas, né? Assuntos relacionados à venda, seja planejamento e gestão comercial, ou a venda em si, enquanto corretor de imóveis. Mas, Walter, tudo isso posto, deixa eu aproveitar aqui a tua participação ilustre e te pedir gentilmente aí que você formule qualquer pergunta, enfim, alguma dúvida, alguma situação que você queira explorar com a gente aí. Vai ser um prazer humildemente contribuir. Bom, primeira grande dúvida, até pela minha inexperiência no setor, é como alcançar mídias que realmente valham a pena para que você capte cliente. Quando eu fui apresentado às listas de lead, eu percebi que de 200 ligações, de repente, você tem uma positiva. São repetitivos, são de outros lançamentos. E eu percebo também que, em alguns momentos, tem corretores que também têm a grata satisfação de ter feito muitos bons amigos e amigas no setor, e eles conseguem captar, né? Estou tentando me adequar. Então, nesse momento, assim, o que você fala de mídia que é importante para o corretor estar participando dela a fim de captar clientes? Excelente. Eu vou até pedir licença, Walter, já que você fez um gancho com a história de lead e está me perguntando. Mariana falou que está dando eco, acho que é baixar o som do Walter. Mariana comentou aí. Se estiver incomodando vocês aí, agora para mim está bastante adequado, eu consigo tocar sim. Mas não sei se você consegue abaixar um pouquinho mais. Eu acho até, Walter, que você pode, de repente, baixar 100% do computador, porque eu vi que você está com fone, eu acho que você está com fone no celular, é isso, né? Sim, mas ele está falhando aqui, às vezes eu não te ouço. Ah, tá. Pode ser internet também. Bom, vamos achar o meio termo aí. Mariana, só confirma assim, se dá para tocar ou se está realmente incomodando muito, daí a gente tenta mais um pouquinho. Mas olha só, enquanto a gente vai ajustando aqui os detalhes de setup técnico que são normais aí quando a gente faz ao vivo, eu vou pedir licença, Walter, para dar uma contextualizada um pouco maior nisso, porque se você estivesse tomando um café comigo e você me fizesse essa pergunta, aliás, é muito comum, muitas pessoas me perguntam, como eu estou atuando, como eu disse, há um bom tempo, focado na área comercial, de vendas, de planejamento, de gestão, muita gente conversando comigo tem essa ansiedade, às vezes, de saber o que é que funciona, Diego, qual é a mídia
que você acredita? Qual é o canal que você acredita de publicidade e tal, que traz uma maior eficiência ou eficácia do ponto de vista aí de clientes, de captação de clientes? E quem me conhece, já fez essa pergunta ao vivo, Walter, já escutou que eu tenho uma posição muito forte a esse respeito. Tá? E qual é essa posição? Às vezes parece até pessimista no primeiro momento. Porque quando a pessoa já vem sugestionando, tipo assim, Diego, o que você acha, por exemplo, de panfletagem? Você acha que é um bom caminho a gente fazer panfletagem, a gente distribuir folder? Ou o que você acha de rádio, de televisão, de revista? Não importa o canal que a pessoa venha proativamente falar, via de regra, Walter, eu costumo dizer que não funciona. Tá certo? Então, olha só, no primeiro momento pareço um pessimista, né? Pô, Diego, mas nada funciona? Pô, se for fazer folder, uma vez eu fiz folder, panfletagem, eu fiz cross-selling, eu fiz parceria na padaria ali do bairro, eu coloquei meu folder com os frentistas, fiz um repique para eles, funcionou. Já fiz investimento na revista da cidade, já botei nos restaurantes e assim por diante. Nada disso funciona? Eu costumo dizer que não. Desde que isso seja feito de maneira isolada e fora de uma estratégia. Tá certo? Então, olha só, vamos aprofundar um pouco essa reflexão. E isso inclui também o digital, tá, Walter? Que acho que é o grande anseio aí, todo mundo já sabe do imperativo do digital, então muita gente queria que eu desse uma resposta pronta aqui de que ó, você tem que estar no digital, é a melhor forma de você fazer captação de clientes. Mas você mesmo trouxe na formulação da sua pergunta a dificuldade que é você lidar com leads, tá certo? E não é sempre a mesma situação, óbvio, existem listas e listas de leads, estratégias e estratégias, mas via de regra você tem sim que vivenciar uma etapa de pré-atendimento desses leads, de qualificação desses leads, de entender em que momento aquele potencial cliente, porque não necessariamente é um cliente, mas é uma pessoa interessada, em que momento da jornada de compra ela está, se ela já tem o recurso necessário para fazer o negócio, se ela já pesquisou o suficiente, se ela conhece a região que você está atuando, o produto que você está ofertando. Então você precisa fazer um pré-atendimento. E aí é uma estatística bastante severa, que é a que você narrou aí. De cada 100, 200 ligações, você vai ter uma, duas pessoas. A média hoje, Walter, para você se sentir aí bastante tranquilo, vai de 1 a 10%, mas estourando. Mas geralmente abaixo de 5% de conversão com o trabalho de listagem de leads. Ok? Então, olha só, você precisa fazer, às vezes, 100 tentativas de atendimento para converter 1, 2 casos. E aí a gente tem que virar as costas para os leads? A gente tem que esquecer o digital? Claro que não, né? Nem diminuir. Só que também no digital a gente precisa ter estratégia. É isso que eu bato. Então, pensando de uma maneira mais ampla, antes de cair no digital. Canais, né? Eu citei alguns aqui, folder, panfletagem, outdoor, rádio, televisão, revista da cidade, cross-selling, né? As parcerias que a gente faz, coloca lá o expositor de folder na padaria do bairro do empreendimento, no posto de combustível, na conveniência, nos restaurantes, aí a gente vai longe nas opções. Tudo isso, Walter, tende a funcionar quando linkado com alguma estratégia, tá? Vamos pegar a estratégia mais, talvez forte, de comercialização no mercado imobiliário, que é uma estratégia de lançamento. Ela é muito clara. Então você tem toda uma estratégia de anunciar um produto, de criar uma expectativa no mercado, trazer condições especiais eventualmente, linkado a um grande dia, que é o dia de abertura de vendas. Neste momento, neste contexto de pré-lançamento ou de lançamento, eu costumo dizer que uma estratégia multicanais, ou seja, você pegar todos esses que eu citei e se colocar presente junto com a força de vendas dos parceiros, corretores de imóveis que vão fazer as ofertas. Espera aí que tá dando uma falhinha aqui no sinal do Walter, ver se ele volta comigo. Tá me ouvindo, Walter? Show. Junto com o esforço, a participação dos parceiros de vendas imobiliárias, dos autônomos, aí cada um vai ter a sua estratégia. Tudo isso, aí sim, favorece e cada um desses canais pode sim trazer resultado. Quando você vai fazer pontualmente cada um desses canais, ou explorar pontualmente um desses canais sem nenhuma estratégia, a tendência é que ele perca muita eficácia.
Então, às vezes, você pode gastar um caminhão de dinheiro com outdoor na cidade, um caminhão de dinheiro com folder, ou até um caminhão de dinheiro no digital. Se tudo isso estiver dissociado de uma estratégia, perde força, tá certo? Agora, vamos voltar para o digital, que eu sei que essa é a grande ansiedade do pessoal. E eu quero acrescentar alguns ingredientes, algumas variáveis importantes, para que vocês que estão aqui ansiosos por entender essa história do digital, como é que a gente faz, como é que você que é corretor de imóveis se posiciona nas redes, como é que você vai captar esses clientes, vamos trazer alguns ingredientes aqui muito chaves, tá certo? Número 1, tá? Então agora olha só, os canais funcionam, eu acho que dentro do possível, se você puder estar em todos ou algumas coisas mais locais, né? Eu sou um grande entusiasta da tecnologia, Walter, mas eu reconheço e não abro mão da força do boca a boca, do offline, do bater pé, do conversar com o vizinho, de começar a se inserir ali nos comércios locais, próximos ao produto, ao empreendimento que você está trabalhando. Tudo isso é muito forte. Então, dentro do possível, tente fazer uma estratégia que acesse todos os canais. Mas voltando para o digital, o que é muito chave? Se você também for fazer uma campanha, por exemplo, você vai lá e contrata um menino, tá certo? Ou uma agência qualquer, eles vão lá e fazem para você toda uma campanha de captação de leads, e você vai lá e disponibiliza um recurso para eles. Também tem grandes chances de uma ação assim pontual, sem estratégia, não te trazer o retorno que você espera e que você merece, né? Porque você está investindo, tá certo? Você está adentrando um universo diferente, novo, digital, vender imóvel, captar cliente pela internet, e você está investindo dinheiro, poxa, você quer ter retorno. Então, quais são alguns ingredientes que eu colocaria? Primeiro, eu acho que é muito importante a gente fazer o arroz com feijão ali, que é de cara se posicionar de maneira estratégica nas redes. O que é se posicionar de maneiras estratégica, Diego? Número 1, você precisa anunciar as pessoas que acompanham, por exemplo, suas redes sociais, que são os principais meios de interação com potenciais clientes, onde as plataformas te disponibilizam essas campanhas de marketing. Você precisa dizer que você é um corretor de imóveis. As pessoas vão saber que você é um corretor de imóveis. Você pode usar as suas redes sociais, Walter, para interação social, né? Rede social. Então sempre tinha essa conotação de eu vou lá, participo, dou uma olhadinha na vida alheia, vejo como é que meu amigo tá, mando uma mensagenzinha de vez em quando, a gente meio que participa ali um pouco da vida das pessoas que a gente conhece. Agora, é totalmente diferente quando você começa a direcionar essa estratégia para um lado profissional. E eu sou um grande entusiasta de que se faça isso. Então é importante que você lá mexa no seu perfil, coloque que você é um corretor de imóveis, que quem frequenta os seus perfis, ele começa a entender que você trabalha com imóveis. Por que isso é importante, Walter? Linkado com a estratégia de campanha. Porque quando você fizer uma captação e direcionar eventualmente aquele lead para o seu perfil, ou quando ele começa a interagir com você nos meios digitais, ele saiba que ali tem conteúdo, tá certo? Relacionado ao problema dele, ele não quer comprar ou alugar um imóvel. Então ele entenda que você é uma pessoa adequada para fazer isso e mais. Dependendo do nível de conteúdo que você entrega ali, você consegue, inclusive, criar uma coisa muito importante, que é a autoridade. Quer dizer, se o cliente chega e encontra uma rede social com conteúdo, com relatos do dia a dia da profissão, eles vão falar assim, poxa, o Walter é um cara que realmente está atuando no mercado, está fazendo um negócio, está ajudando clientes, portanto é uma pessoa que pode me ajudar. Então posicionamento nas redes sociais é chave. Além disso, que canal você vai usar? Eu vou usar esse canal porque eu tenho um bom posicionamento? Show de bola. Agora, se eu não tenho um bom posicionamento e eu quero fazer uma campanha de captação de clientes na internet, você pode usar, às vezes, um canal específico de um empreendimento, de um produto. Eu vejo muita gente usando essa estratégia. Então, usa um canal institucional ou de produto para atrair. Então, posicionamento, que canal você vai usar? Aí tem um monte de detalhe técnico, Walter, que só isso aí dá umas 2 lives. Como é que você vai fazer o tráfego? Como é que você faz os criativos? A estratégia de você fazer um pré-atendimento para você qualificar o lead para levá-lo efetivamente para o atendimento presencial, tá certo? Me delonguei, mas quis acrescentar e contextualizar um pouco melhor essa história de canais e qual é a minha visão. Eu acho que tem que ser multicanais, linkado a uma estratégia. Aí você pode ter um questionamento aí do seu dia a dia. Você fala assim, mas Diego, peraí, no lançamento é claro, vai ter um investimento da incorporadora, da loteadora, vão ter os outdoors, vai ter panfleto, vai ter um monte de coisa. E no meu dia a dia? Como é que eu crio essa tal de estratégia?
Aí também só estudar uma live, tá, Walter? Porque é possível e absolutamente recomendável que, independente do universo que você trabalhe, pode ser uma única casinha que você prospectou, captou e quer trabalhar, é possível sim você criar uma estratégia. Algum gatilho de escassez, algum dia D, alguma sensação de oportunidade com integridade, tá certo? Não é que a gente vai mentir a respeito de a última oportunidade com esse perfil, seja lá o que for, mas é muito plausível, mesmo num único imóvel, que a gente cria uma estratégia para lastrear uma campanha de captação de clientes. Show de bola? Consegui responder de maneira objetiva ou ficou tão amplo que você saiu sem resposta, Walter? Com honestidade, me Não, responda. bacana, bacana. É isso mesmo que eu esperava. Eu tenho te acompanhado aí nas suas lives e eu gosto dessa coisa, até como professor de 3 décadas, eu gosto da coisa bem esmiuçada para que eu a entenda. Pô, eu fico Bacana, muito, é isso mesmo. fico muito feliz de ter esse feedback de alguém, de um docente, né? Porque eu também sou dessa linha. Eu poderia te responder assim, ó, em 30 segundos. Fala, Walter, é impossível você não estar nas redes sociais hoje. Então, assim, um canal para você fazer captação da sua casa, independente lá, com investimento relativamente baixo, são as redes sociais, né? O Facebook, o Instagram e o YouTube. Poderia te responder em 30 segundos. Só que isso não ia dar instrumento para que você começasse a interpretar de maneira mais instrumentalizada, mais crítica, as estratégias que você vai depois tentar traduzir. Então, eu fico feliz com o seu feedback e esse é realmente o propósito. Tem mais alguma aí, Walter? Você é que manda aqui hoje, hein, meu? Você é o protagonista da noite. Tenho. Agora é o verso da moeda. Ah, como eu disse, eu tenho acompanhado e acabei, se acompanhar histórias de sucesso, e eu tenho acompanhado a história, então, do seu Paulo Guerini, através da Guerini, e aí me vem à mente o seguinte: como que lá em Santa Catarina o pessoal fala barriga verde quando você não tem experiência? Como que um corretor barriga verde como eu, você avalia um produto, a vendabilidade desse produto, se é um produto que ele realmente está sendo necessário naquele momento no mercado? Vou dar outro exemplo, Guerini. Como eu disse, eu tenho estudado já há 2 anos Guerini. Esse último lançamento aqui em Boituva, eu nem consegui trabalhar, porque ele acabou. Ele se vendeu, pum, acabou. Então, isso me interessa muito, esse feedback, de saber analisar um produto, sem desmerecer, sem faltar com a ética, mas só tipo, olha, muito obrigado, mas esse produto eu acho que, né, e o universo do metro quadrado, do momento, da localização, isso me interessa muito. E tenho prestado muita atenção nas suas colocações, nesse tipo de foco, porque isso me interessa muito, aprender disso. Excelente. Então vamos lá. A tua ideia é entender como é que a gente, vamos dizer, avalia a qualidade e a vendabilidade, né? A liquidez, por exemplo, que um produto vai ter. É isso, né? Correto. Tá, show. Então vamos lá. Primeiro, uma excelente pergunta, tá, Walter? Eu não lembro aqui de algum colega ter me feito uma pergunta nessa linha. Eu não acho boa, não. Eu acho excelente pergunta, tá, Marina? O link que eu vou fazer com o conteúdo, Walter, você que já tem acompanhado aí com assiduidade as nossas lives, enfim, aquilo que a gente produz aqui, você vai lembrar que um dos pilares aqui do consultor imóvel Moeda Forte é você fazer uma captação contínua e seletiva. E quando eu falo de captação, aqui não é de cliente, tá? Cliente a gente prospecta, que é um segundo pilar, que é a prospecção ativa e inteligente. Mas esse primeiro pilar, captação contínua e seletiva, é exatamente o que você me perguntou. Como é que eu faço a captação seletiva? Tá certo? Como é que eu seleciono no universo de oferta aqui de produtos, um produto enfim, que vai me economizar energia, que eu vou poder investir energia, tempo, recurso e isso vai me trazer retorno. Então uma excelente pergunta, tem tudo a ver com um dos pilares que eu defendo. Então só de você já ter essa consciência, tá? Isso já te diferencia, Walter. E isso é importante que eu coloque aqui de maneira pública. Por quê? Porque muitos colegas, especialmente os barrigas verdes ou calças brancas, né, como a gente chama para cá, que não tem muita experiência, eles acham que quanto mais produto você tiver na prateleira, melhor é. E esse é um grande equívoco que eles cometem no início da sua trajetória e acaba atrapalhando resultado. Porque não é assim. Pelo contrário, quanto mais produto você começar a colocar e captar,
de maneira difusa, sem estratégia, sem critério, mais você vai prejudicar a sua performance. Por dois motivos. Você vai começar a minar a tua credibilidade, porque você vai gerar expectativa em diversos clientes que você não vai conseguir atender, ou por falta de experiência, ou por falta de carteira, ou até por ter uma estratégia difusa, ou por ser maus produtos, tá certo? Você vai gerar expectativa nos seus clientes e você não vai atender. Resumindo, você começa a minar a tua credibilidade desde o início da tua atividade profissional. Mas principalmente, o que vai te atrapalhar é você não ter foco. Tá, Walter? Eu sou um grande defensor do foco. Eu acho que o que vem primeiro, o foco ou o resultado? Tem muita gente que fala, tanto para escolher a atividade profissional, ou mesmo depois que escolheu a atividade profissional, as pessoas sempre ficam nesse dilema. Falam assim, primeiro eu vou ter resultado para depois eu focar naquilo que eu mais gosto. Ou primeiro eu vou começar a performar e ter resultado na corretagem imobiliária antes, né? Estou decidindo se eu vou virar corretor ou não. Deixa eu começar a performar na corretagem, aí eu deixo o meu antigo emprego. Não é nem o teu caso, mas tem muitos profissionais que estão nessa. Eles estão ali tentando, tateando, esperando ter um pouco de sensibilidade ou de sensação de retorno para daí direcionar. Só que ter retorno, ter performance, na minha concepção, é consequência de foco. Então, quando você começa a botar de tudo na prateleira, você já começa num equívoco estratégico muito claro na minha concepção. Então, tua pergunta é excelente porque você quer combater isso de cara. E aí, então, como é que a gente faz, Diego, para selecionar bons produtos? Bom, primeiro a gente vai ter clareza que o que a gente está querendo olhar, Walter, é uma questão de oferta e procura, tá certo? É isso que a gente tem que olhar a grosso modo. É essa regra e essa lei que a gente tem que olhar. Agora, a gente pode ir em diferentes níveis de sofisticação, tá certo? Como é que a gente vai saber se tem oferta? Como é que a gente vai saber se tem procura e assim por diante? Se eu fosse te dar uma resposta profissional, eu ia te falar, Walter, tem que fazer uma pesquisa de mercado. Vamos supor que é uma incorporadora aqui me perguntando. Fala, Diego, como é que eu vou definir o produto que eu vou lançar? Eu acho que uma boa pesquisa de mercado, qualitativa e quantitativa, vai te dar insumo para que você fale assim, vai para essa linha porque você tem uma maior sensação de demanda nessa linha. Esse produto tem uma maior procura, provavelmente ele vai ser mais assertivo. Tá? Mas não é o nosso caso. A gente não vai sair contratando pesquisa para definir que produto a gente vai botar na prateleira. Então, o que a gente começa a olhar? Primeiro, até porque eu acho que você fez uma menção também à questão da qualidade. Se é um produto que você quer colocar na prateleira, começar a trabalhar, e você quer avaliar a qualidade, você precisa entender que estágio ele está de materialização, certo? Se é um produto pronto, fácil, vai visitar o produto, ok? É um produto pronto, vou fazer uma captação de uma casa, de um apartamento, um galpão industrial, não importa, uma chácara, não importa. Se ele está pronto, vai visitar o empreendimento. Essa visita ela é muito chave, tá? Porque eu vejo muitas pessoas colocando o produto na prateleira, Walter, através de foto, de vídeo, sem sequer visitar o produto. Então, esse é a antítese do critério, de você ser seletivo. Né? Se você tem um produto pronto, vai visitar o produto. Aí, dependendo do estágio, você vai, inclusive, verificar se ele é um produto de qualidade ou não. E mesmo nessa visita em loco, e por que eu estou falando assim, se é um produto pronto? Porque você pode estar trabalhando um lançamento, né, Walter? Que é o que você comentou aqui especificamente da Guerini. Em sendo o lançamento da Guerini, você também vai ter a possibilidade de verificar, porque a Guerini ela faz antes de comercializar. Mas não são todos os loteadores e incorporadores que fazem. Aí, neste caso, se você quer avaliar a qualidade do produto, você tem que olhar um pouco o histórico, né? Portanto, a vida pregressa daquele incorporador, daquele loteador. O que ele já fez? É uma pessoa de credibilidade? São pessoas sérias? Fazem com qualidade? Qual é o nível de satisfação dos clientes? Isso tudo, você vai ter que também fazer uma pesquisa informal para saber se você pode ou não se aventurar com aquele tipo de produto, tá certo? Mas eu estou ainda falando mais de qualidade construtiva. Quando a gente vai pensar em oferta e em demanda, aí o que eu recomendo muito, Walter? Que efetivamente, nessa pesquisa in loco, nessa visita física, você comece a interagir com as pessoas para coletar também as suas informações. Porque se é uma cidade que você atua, Walter, se é o bairro que você mora, tudo isso que eu estou falando é quase desnecessário, porque você já tem muita sensibilidade em relação àquilo. Você sabe o perfil do bairro, você sabe qual é o produto que vende, principalmente se você é corretor, se você está atuando no dia a dia. Você sabe o que é que tem demanda ou não, ainda que seja
de maneira empírica, né, por feeling teu, mas você está vivendo ali com o dia a dia, você vai ter essas informações à sua disposição. Agora, se você não conhece, você vai para uma outra cidade, um bairro novo, você vai ter que fazer essa pesquisinha de campo. Você vai ter que entender um pouco melhor ali o perfil, você vai conversar com as pessoas do comércio, pessoas locais, às vezes outros colegas corretores, né? Por exemplo, você vindo aqui para Boituva trabalhar um produto da Guerini ou outro lançamento, você vai começar a conhecer os parceiros locais. Eles têm bastante sensibilidade em relação ao produto. Então, num cafezinho, numa ligação, fala, o que você acha desse produto? Cara, isso aí vai vender que nem pipoca, tá faltando. Eu tenho um monte de cliente aqui que tá querendo e eu não consigo atender. Ou então eu falo assim, xiii, esse cara tá louco, ele tá querendo lançar um produto aqui que, meu, tem uma super oferta, não vende, eu tenho 200 desse aí na prateleira e não tem quem compre. Então você tá entendendo? Você tem que fazer, de certa forma, uma pesquisa, ainda que caseira, numa pesquisinha de campo, conversar com as pessoas para saber se você tem um bom cheiro de liquidez, tá certo? Em cima da oferta e da procura. Vou dar um exemplo prático para você. Tem um bairro aqui que a gente conhece muito bem, que é o Azaleia, tá certo? Que é um bairro que a Guerini lançou, já está super consolidado, 600, quase 650 unidades. O Azaleia começou a ter um perfil, tá, Walter? De unidades comercializadas. Qual é o perfil? Era lotes de 250 metros, na média. Então, assim, o que começou a se fazer e a vender bem ali eram casas térreas no terreno de 250 metros. Dá para fazer uma bela de uma casa térrea, espaçosa, com quintal, tudo. E aí alguns empreendedores começaram, por liberalidade de zoneamento, de ocupação de solo, a arriscar incorporar, fazer prédio. Tá certo? Então, olha só, quando inclusive um desses produtos chegou até mim, eu tive que fazer um trabalho de campo, enfim, em cima do que eu tinha de informação, para testar, porque era um contrassenso, concorda? Se tem um bairro ali com perfil residencial, térreo, e que está indo bem, todo mundo que faz vende bem, tem gente que já fez 1, 2, 10 casas e está investindo bem e tal, a tendência é que você vá para essa linha. De repente vem alguém querendo incorporar, fazer apartamento lá, e aí? Aí você tem que fazer esse trabalho. Você tem que ir lá testar, você tem que conversar com o pessoal, você tem que criar algum tipo de sensibilidade para saber se vale a pena, Walter. Essa é a mais pura verdade. E não é demérito, não é arrogância ou falta de humildade. Eu costumo dizer que o tempo do corretor ele é especialmente caro. Sabe por quê, Walter? Porque é uma profissão 100% meritocrática. Então, assim, o tempo que você está gastando, você tem que ser eficiente e eficaz, porque se você não performar, se você não tiver resultado, você não tem remuneração. Se você não fizer negócio, você não recebe. É diferente da tua profissão que você ainda pratica, aliás, uma das mais novas profissões. Um abraço para todos os professores aqui, sintam-se homenageados, né? Que carece de reconhecimento. Mas assim, ali você provavelmente tinha o combinado, né? De acordo com as cargas horárias que você faria e tal, mas você recebe, independente do resultado. Na corretagem imobiliária, não. Se você não vendeu, se você não alugar, se você não fizer negócio, você não recebe. Então é uma hora que você realmente tem que ter muito critério com que tipo de produto você vai trabalhar. Então, olhar quem é o proprietário também, fazer uma sondagem, se são pessoas sérias, se geralmente tem trânsito de negócio, se a documentação está legal, qualidade construtiva, e aí fazer o máximo que tiver ao teu alcance para criar sensibilidade entre oferta e procura. Porque esse exercício, inclusive, Walter, é como se... Eu brinco muito sério, que o ideal era que você fizesse a captação do imóvel como se você efetivamente fosse comprar aquele imóvel. Olha como fica sério o negócio. Imagina que você tem aí uma liquidez, um dinheiro que você guardou aí com muito suor e sangue aí ao longo da sua vida profissional, ou uma herança que você herdou, ou algum ativo que você vendeu. Você está com um dinheirinho e você quer comprar um imóvel. Você concorda que você vai olhar com muito critério para fazer aquele negócio? Você vai procurar saber o preço do entorno, se você está fazendo um bom negócio, se vale aquilo que você está pagando e assim por diante. Então, se você fizer um exercício nessa linha, com certeza você vai diminuir a quantidade de produtos que você coloca na sua prateleira e você provavelmente vai atingir a tua expectativa, que é trabalhar com um número menor de produtos, tá certo? Mas que são ou tendem a ser mais viáveis comercialmente falando. Respondi, Walter? Respondeu, bacana. Agora eu vou aproveitar para te parafrasear. Pergunta de $1 milhão.
o que que vai vender, o que que vai explodir no mercado imobiliário a curto, médio e longo prazo? Porque, assim, como eu disse, tenho aprendido muito. Mas, assim, eu pessoalmente, por isso que eu estou te perguntando, né? Como inexperiente, eu percebo, assim, loteamentos fechados, uma tendência, assim, muito grande. Mas na sua já vasta, embora você seja jovem, mas vasta experiência, o que que você fala, bom, para mim, para outros corretores, isso acho que independe de experiência ou não, o que dá para você ficar focado? O que vai, o mercado está pedindo? Eu já vi que você estuda muito isso, eu já vou aproveitar para me bancar um pouco do seu estudo, do seu esforço. Esse é o propósito, Walter. Obrigado aí por ter me chamado de jovem. Hoje em dia, e cada vez mais esse adjetivo é bem-vindo. A gente já está lidando aí com as contas da idade. Mas vamos lá, com o maior prazer do mundo. Esse é o grande propósito. Realmente eu procuro ter uma visão mais estratégica e a partir do momento que eu assumo o compromisso de ter uma trajetória de conteúdo, é óbvio que eu vou me aprofundar cada vez mais para entregar realmente conteúdo com base, tá? Com base em dados, informações, em fatos, porque achismo é relativamente simples, qualquer um pode emitir uma opinião ali sem muito embasamento, mas eu tomo cuidado até para trazer o máximo de integridade aí para os colegas aí que apostam. Porque assim, Walter, vamos falar a verdade, acabei de dizer que o tempo do corretor é um dos tempos mais caros aí, porque é uma profissão 100% meritocrática. Então, quando eu estou aqui interagindo com vocês, entregando o meu tempo, eu recebo o que vocês têm de mais valioso também, que é o tempo de vocês. Numa sexta-feira, depois de um feriado, eu não consigo ver que meu relógio está sem bateria, mas já estamos quase 10 horas da noite aí, tá certo? E você e muitas pessoas acompanhando e muitas pessoas participando dessa jornada. Então, vamos lá, respondendo. Aí, de novo, eu vou aproveitar, eu não sei se é a tua última pergunta, talvez, se der tempo, a gente faz Minha mais última. uma aí. Ótimo, então vamos lá, eu vou aprofundar então um pouco mais. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa ter clareza, Walter. Eu não sei se você tem essa clareza, mas eu quero que todos que acompanham aqui a nossa trajetória de conteúdo online tenham isso, que reste claro, que não tenha nenhuma dúvida, que a gente está vivendo um dos melhores momentos da história do mercado imobiliário. Se não o melhor, tá? Isso é muito chave para que a gente, de maneira estratégica, posicione a nossa atuação ou o afinco, aquilo que a gente vai investir para aquele momento. Tá certo? Por exemplo, você poderia estar pensando assim, poxa, eu tenho ainda 2 anos de atuação, não necessariamente eu vou ingressar agora no mercado imobiliário. Eu vou tirar o Cresce, eu vou ficar ali interagindo superficialmente e daqui 1 ano, 2 anos eu mergulho de cabeça. Mas o que você está fazendo, Walter, eu não sei se com essa consciência toda ou não, é extremamente estratégico pelo seguinte: a gente está vivendo um dos melhores momentos da história do mercado imobiliário. Diego, você não está exagerando? Diego, o que é isso? Então, primeira coisa, eu não estou sozinho nessa afirmação, tá? Aliás, eu vim em momento bastante sensível corroborar essa tese de que a gente está vivendo o melhor, porque eu comecei minha trajetória online num período de pandemia. Então, 1 ano atrás, a gente vivendo um cenário absolutamente adverso, de apreensão, de incerteza. Eu vim defender essa tese publicamente com diversos especialistas. Mas a grande vantagem é que eu tenho diversos especialistas ao meu lado, tá certo? E até, por exemplo, o Ricardo Amorim. Não sei se você conhece o economista. Ricardo Amorim é conhecido, tido hoje como o economista mais influente do Brasil. É um cara lúcido, claro nas suas. Ele é uma pessoa que publicamente está registrado em vídeo. Ele está falando que a gente vai viver provavelmente o maior boom imobiliário da história do Brasil. Mas vamos lá, vamos acrescentar então. Então era uma afirmação do Diego, agora tem vários especialistas afirmando, mas poderia ser um devaneio coletivo. Tá todo mundo embriagado aqui com o momento e fala, poxa, estão todo mundo exagerando aí, puxando sardinha para o lado. Aí é que vem o meu compromisso com a integridade. Existem vários dados, várias informações, Walter, que corroboram essa tese, tá certo? Então eu vou pedir licença para revisitar alguns deles, mas só isso aí já deu live também, em que eu fiz uma bela de uma análise conjuntural com muitas informações aí, dados reais, para ilustrar que a gente está vivendo realmente um momento maravilhoso. E aí eu já desemboco, porque tem tudo a ver com conjuntura, nos produtos aí que vão ter maior assertividade, tem uma tendência de ter maior liquidez, ou seja, as bolas às vezes no curto, no médio
e no longo prazo, tá? Mas vamos lá, contexto macroeconômico, tá certo, Walter? Você sabe disso, professor atento, né? Que o movimento macroeconômico ele é cíclico. Isso sempre se deu, tá? Isso é uma teoria mais do que consagrada. E por que eu sempre começo por aí? Porque isso é muito chave. A gente está saindo, Walter, da pior década da história da economia brasileira. Da pior década da história. De 2011 a 2020, a pior década da história. Você lembra, eu nasci na década de 80, mas a década de 80 era a década perdida, né? É assim que os livros de história se referem à década de 80. Vamos desmistificar, já existe uma nova década perdida. A década perdida oficial é de 2011 a 2020. Por quê, Diego? Dá um número aí. De maneira bem sintética. Se a gente linearizar o crescimento do PIB por ano na década, a década agora que acabou em 2020 teve efetivamente uma recessão média linear de 0,7%. Ok? Então decresceu 0,7% ao ano linearmente durante essa década. E a década, então chamada de perdido de 80, cresceu 1,6%. Então percebam, tem um delta aí de 2,3% ao ano linearizado de PIB. Então efetivamente a gente saiu de um caos, maior crise da história do Brasil de 2014 até 2016, 2017, mas a década inteira muito sofrível. Isso significa o quê no movimento cíclico? Significa que existe uma expectativa de retomada forte. É elástico. Depois de uma grande recessão, você tem um período virtuoso interessante. E tudo estava desenhado, Walter, para que o ano passado fosse o melhor ano da história do mercado imobiliário. Não foi dito por mim, foi dito por uma pessoa aqui fazendo uma live comigo chamado Fábio Tadeu Araújo, que é sócio-diretor da Brain, que é a maior empresa de inteligência estratégica do Brasil. Eles consolidam os dados de 40 entidades patronais do mercado. Secov, Aelo, Abrainc, todas as principais entidades, os dados vêm da Brain. Então ele que me disse isso. Ele disse que ia ser o melhor ano da história do mercado imobiliário, por causa desse efeito pós-recessão. E o que aconteceu na prática no ano passado, Walter? A gente enfrentou uma pandemia e a gente teve um dos piores resultados, né? 4,1% de recessão. A economia decresceu 4,1%. Só tiveram 2 anos, numa série de 100 anos, que foram piores que isso, mas muito próximos, que foi o ano que eu nasci, 1981 e 1990. Fora isso, em toda essa série histórica, não existiu um ano tão ruim do ponto de vista de crescimento macroeconômico quanto o ano passado por conta da pandemia. Tá certo? E aí, Diego, então, jogaram água no nosso chope, no mercado imobiliário? Não. Aí é que vem o ponto. O mercado imobiliário, Walter, o ano passado, cresceu em vendas mais ou menos 10%. 9,8% para ser preciso. Então perceba, a gente está vindo na uma das maiores recessões da história do Brasil, tá certo? 4,1% de queda do PIB e o mercado imobiliário cresce 10% as vendas. Quer colocar um ingrediente extra para ficar claro que a gente está num momento maravilhoso? Os lançamentos caíram. Recessão de 4,1%, aumentamos as vendas diminuindo a oferta. 17%, quase 18% caíram os lançamentos no ano passado. Então diminuiu o lançamento, aumentou a venda num cenário... A gente viveu, provavelmente, Walter, de maneira relativa, o melhor ano. Eu acho que eu nunca vi alguém consolidar esse dado ainda. Mas tem um dado chamado VSO, que é Velocidade sobre Oferta. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, o ano passado foi o melhor da história do mercado imobiliário. Então, momento muito triste do ponto de vista de pandemia, de saúde pública, vidas sendo ceifadas. É muito triste esse lado, tá certo? Mas o mercado imobiliário está vivendo um momento absolutamente maravilhoso. Que é ainda mais corroborado por questões estruturais, como os juros baixos, que a gente bate muito na tecla. A Selic está 3,5%. Aí tem gente que fica preocupado. Fala, Diego, mas a Selic está subindo. Estava 2, foi para 2,75, agora 3,5, dia 5 de maio, subiu a Selic de novo. Onde é que vai parar a Selic? Já não é mais verdade que estamos num momento bom. Walter, eu convivi com uma Selic em 2003 acima de 26%. Eu lembro quando o mercado soltava rojão, era a grande tese do mercado, que a gente estava vivendo um momento maravilhoso lá em 2010, quando a Selic bateu 8,5, 8,75.
Então a Selic tem uma tendência de aumento, até para conter os juros, até para conter a inflação. A política monetária tem isso no Brasil. Então eles aumentam os juros para conter um pouco o consumo e diminuir a inflação, que é um grande vilão. A inflação tá galopante, o IGPM, os insumos da construção civil, quem vive esse mercado sabe. Então existe uma tendência de aumento da Selic, até o final do ano para uns 5%, talvez até 6%, mas é muito baixo ainda. Historicamente falando, a gente está num vale, num patamar vale de juros, e isso é diretamente proporcional, ou melhor, é inversamente proporcional. Quanto menor os juros, mais cresce o nosso segmento, que depende demais de capital, tanto o mutuário, o cara que vai comprar o imóvel, quanto a incorporadora, a construtora, precisa de capital. Então, o capital chegando a preço acessível, o nosso mercado cresce. Além disso, soma-se a questão do déficit habitacional. Então, olha só quanto ingrediente estou trazendo com dados para deixar claro que a gente está vivendo um momento maravilhoso. Tá certo? Historicamente, provavelmente o melhor momento da história do nosso mercado. Déficit habitacional é uma coisa que, desde que eu olho o mercado com criticidade, ele é enxugar gelo. São tantas novas famílias sendo formadas, tem tantas pessoas morando de maneira inadequada. Eu descobri também, tem um número que contribui as famílias que se separam, que geram demanda por novos imóveis, assim por diante. Faz 15 anos que eu sei, Walter, que fica ali entre 6, 7, 8 milhões de moradias que faltam no Brasil. E a MRV está trabalhando, a Direcional está trabalhando, o Pacaembu está trabalhando, todo mundo baixa renda, segmento econômico, produzindo unidade e mesmo assim está enxugando o gelo. Então, déficit habitacional é outro ingrediente importante. E tem um terceiro, que eu coloco, o quarto, que é a construção civil, de uma maneira geral, não só o mercado imobiliário, mas a construção civil, ser um atalho para a recomposição de emprego e renda. Então a gente vai sair de um cenário, estamos saindo de um cenário muito delicado do ponto de vista macroeconômico. Muitas pessoas perderam, infelizmente, a vida, né? Então muitas famílias foram despedaçadas do ponto de vista emocional, mas muitas pessoas também perderam emprego, muitas pessoas perderam renda. Então o Brasil vai precisar de medidas aqui para sustentar uma retomada de crescimento. E a construção civil, Walter, é o grande atalho. Sempre que se quis criar emprego no Brasil, se recorreu à indústria da construção civil. Aí tem um lado triste, porque é uma indústria que absorve mão de obra não qualificada. Mas independente do motivo, vai existir uma injeção de capital, de recurso do governo, tá certo? De recurso público, para retomar o crescimento, para retomar emprego e renda. Então perceba, tem muitos ingredientes fatuais, conjunturais, que ratificam o que eu estou falando. Tá aqui meu irmão aqui atento, falando que 1 milhão de matrimônios anualmente, 300 mil divórcios, tá trazendo mais números aí para ilustrar. Então você imagina, 1 milhão de pessoas casam em demanda. Quem casa quer o quê, Walter? Quer casa. Quem casa quer casa. As pessoas que se divorciam precisam se separar. Ou dá para divorciar e morar um na cozinha e outro no quarto? Não dá. Então, tem muita demanda. Isso aí que é o enxugar o gelo que a gente fala. Mas vamos lá. Não esqueci da tua pergunta. E até para encerrar aqui, a gente vai bater 1 horinha daqui a pouco. Tudo isso posto, Diego, e isso precisa estar claro. Quem está aqui comigo tem que saber que a gente está vivendo o melhor momento da história do mercado, ou um dos melhores momentos. Mas e daí? O que isso implica na questão dos produtos? Aí, Walter, também tem uma questão conjuntural, tá certo? Que foi a grande tese que eu vim defender lá no meio da pandemia, né? Que o imóvel continuava sendo uma moeda forte, e que, portanto, haveria uma migração naquele cenário de incerteza no mercado financeiro, haveria uma migração de capital para investimento no ativo real, que é o ativo imobiliário. Além disso, para minha surpresa, porque naquele primeiro momento eu não sabia, mas para minha surpresa, essa questão da fuga de pessoas e empresas dos grandes centros, sentido interior, acelerou absurdamente. E aí eu estava muito ali atento e trazendo voz a uma análise mais conjuntural, então eu consegui defender isso de maneira lustra, com vários especialistas também aqui na internet. Mas isso na prática aconteceu, Walter, e continua acontecendo. Então, vários produtos que eram de segunda moradia, como os loteamentos fechados que você citou, que às vezes eram os patinhos feios das carteiras de incorporadores, de loteadoras, porque tinha uma liquidez mais restrita, eram imóveis de veraneio, de final de semana, e de repente na pandemia, com a liberdade geográfica, com as pessoas tendo que ficar enfurnadas nos apartamentos que moravam, às vezes em São Paulo, nos grandes centros,
percebendo que não tem espaço para o cachorro, para a criança, ele fala, meu, eu vou para o interior. Quem já tinha esse imóvel, já mudou em efetivo. Walter, eu moro hoje em Boituva e eu morei 8 anos em Sorocaba, mas eu tô aqui no interior, próximo de São Paulo. Então é impressionante a quantidade de pessoas que eu conheço que pegaram carona nesse movimento da pandemia e mudaram aqui para o interior. Então o imóvel que era de segunda moradia está passando a se tornar de primeira. Eu acabei de fechar negócio com um pessoal assim, eles tinham um imóvel em Porto Feliz e eles frequentavam uma vez por mês, 2 vezes por mês. Na pandemia eles falaram, vamos lá para nossa casa. Ficaram lá, aí o Rodrigo, vamos dar nome aqui, o Rodrigo, que tem os negócios em Santo André e São Paulo, ele ficava indo para São Paulo, mas a casa efetivamente virou ali. Agora estão investidos na região, a filhinha está estudando num colégio em Boituva e assim por diante. Mudaram. Então, de maneira bastante objetiva e ratificando a sua sensibilidade, um produto que ainda está com altíssima demanda é o produto que era de segunda moradia e está se tornando de primeira, tá certo? Basicamente os loteamentos fechados, né, com lotes um pouco maiores, um pouco mais de espaço, tá? Esse daí, olha, a clareza que eu tenho, o que era remanescente esgotou, tá certo? Nos estoques aí, o que era estoque das incorporadoras, das loteadoras, esgotou, e a sensação, a demanda, a pedida, o feedback dos colegas é que se tivessem outros loteamentos iguais, venderia tudo. Então, curto prazo, sem sombra de dúvidas, loteamento fechado, num raio de até 100, 200 quilômetros dos grandes centros. Ok? Agora, do ponto de vista de negócio, existem tons de cinza. Por quê? Porque esse era um produto, como eu falava, era um patinho feio, porque eram áreas maiores de lote, que não pegavam muito preço por metro quadrado, mas exigiam um investimento grande do loteador, de fechamento, lazer, portaria. Então, assim, do ponto de vista de rentabilidade, não era o melhor negócio. Agora está rompendo uma barreira, inclusive, de valorização. Né? Boa Vista, por exemplo, que é um empreendimento icônico na cidade de Porto Feliz, de altíssimo padrão, é impressionante o que aconteceu com os preços e a liquidez. Então, agora, tem uma tendência, inclusive, dos loteadores, dos empreendedores, de investir nesse tipo de produto a despeito do que eles vivenciaram historicamente. Então, essa é uma grande aposta no curto prazo. E aí, para ampliar um pouco, né, aí, curto, médio prazo, lançamentos em geral, tá, Walter? Lançamentos em geral, eu acho que são uma grande oportunidade. Por quê? Porque o mercado está capitalizado, o mercado está demandado e não tem oferta. E aí saiu uma pesquisa da Abrainc com as principais incorporadoras do Brasil, agora no final do ano passado, todas vão lançar em 10 meses. Então, olha só, lançamento é uma coisa que eu gosto, eu particularmente acho que é muito virtuoso, você tem o senso de oportunidades, tem condições especiais, desde que, obviamente, sejam pessoas sérias por trás, empreendedores e tal. Então, assim, eu acho que tem um investimento maior por conta do incorporador, né, do loteador. Então, é um momento muito virtuoso por si só. Ainda mais nesse cenário em que existe uma demanda reprimida por novos lançamentos. Então, olha só, o nicho, loteamento fechado a 100, 200 quilômetros dos grandes centros, São Paulo, mas aí Campinas, todos. E, de uma maneira geral, lançamentos. E aí, médio e longo prazo, Walter, é muito difícil a gente fazer qualquer projeção no Brasil, mas eu não me furto de anunciar, como sempre, segmento econômico, como um tiro quase certo. Então, assim, quem está se especializando, quem se especializou no passado em segmento econômico, que era o Minha Casa Minha Vida, hoje é o Casa Verde e Amarela, fica tranquilo que, como o meu irmão ilustrou aqui com alguns números, eu também falei, tá enxugando gelo, ok? Então, acho que eu respondi nos 3 horizontes. Loteamento fechado, lançamentos em geral, nos próximos 1 ano, 2, vai ter muito lançamento. Quem quiser surfar essa onda, é uma recomendação que eu dou. E médio e longo prazo, ou sempre, segmento econômico, não tem muito erro. Respondido, meu amigo? Respondido, meu amigo. Maravilha. Pô, show de bola. Walter, ficaria com o maior prazer do mundo aqui, conversando com você sobre outros temas. Podemos repetir essa dose.
Fica aqui meu convite aqui público também, uma outra oportunidade. Mas queria te agradecer de coração sua participação, perguntas absolutamente inteligentes. Parabéns e seja bem-vindo oficialmente. Já está há um bom tempo atuando aqui na corretagem imobiliária, mas parabéns pelo momento de escolha. Acho que é um momento super virtuoso, como eu acabei ilustrando de novo aqui com alguns dados. Parabéns pela sua iniciativa. Nesse exato momento você tá em Boituva, não tá, Walter? Estou em Boituva, estou aqui no Hotel Garrafão. Aí, tá vendo? É uma pessoa que vai atrás, que corre, não é já nasceu com a postura certa, com uma consciência crítica maior, tá correndo atrás de capacitação, tá acompanhando trajetória de conteúdo, foi atrás, então tá lá indo atrás, inclusive, de um lançamento. Parabéns. É assim que faz, Walter. O lançamento não vai cair necessariamente na sua cidade, no seu colo, as oportunidades estão postas, mas se a gente não tiver um pouco de faro, proatividade e energia, a gente não vai aproveitar. Então, obrigado de coração pela sua participação, parabéns aí pela sua iniciativa, obrigado pela confiança, a gente está junto em alguns projetos aí, obrigado pela parceria e agradecer de coração aqui a participação de todos também, um pouquinho mais de 1 hora, e lembrá-los, tá, Walter, que aqui o negócio é consistente. Terça-feira que vem a gente está de volta, essa é a terceira live que eu estou fazendo nessa semana. Terça-feira que vem, aliás, toda terça às 20h45 a gente tem o Vendas Imóvel Moeda Forte. Mais uma oportunidade para a gente discutir as estratégias aí que vão ajudar a destravar os resultados dos nossos colegas corretores de imóveis. Agora, de quarta-feira também eu estou fazendo uma live com o meu irmão, que tem um canal excepcional, que é o Renda Imóvel Moeda Forte. Então, toda quarta tem o Papo de Renda, também às 20h45. Vocês vão me encontrar lá no canal do Rodrigo, Renda_MF, ou no meu antigo canal, diegocamargo.gcdi, toda quarta-feira. E toda quinta, como está acontecendo excepcionalmente hoje, sexta, mas toda quinta às 20h45, Mentoria Corretor 20K, em que eu tenho a honra e o prazer de receber um colega aqui para discutir questões do dia a dia. Walter, de novo, obrigado de coração pela sua Diego, participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço o aprendizado e a oportunidade, a você e a Mariana. Que Deus continue abençoando suas vidas. Amém. A nós todos, né? E que Deus continue olhando aí com muito carinho a todas as pessoas que ainda estão vivendo essa adversidade aí da pandemia. A gente sabe que tem muita gente. Estamos num momento difícil. Então, que Deus continue nos abençoando com saúde e nos colocando aqui à disposição para ajudar humildemente. Esse universo que eu sou apaixonado, Walter, eu tenho certeza que você já se apaixonou também. Mercado imobiliário, corretagem imobiliária, a gente pode ajudar a transformar a vida de muitas pessoas, mas o compromisso desse canal é começar ajudando a transformar a sua vida, corretor de imóveis. Walter, de novo, meu muito obrigado. Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus. Tamo junto.